Olá, trabalhadores seguros. Espero que estejam todos bem. Bem, estamos aqui a dar início a este nosso projeto, que é o podcast Trabalhador Seguro, que tem como objetivo nós levarmos a educação de saúde ocupacional aos trabalhadores e não só gestores e a população em geral. Vai ser um projeto que nós vamos estar aqui a passar e transmitir conhecimento, as experiências de cada profissional que vão estar sempre presente aqui nos nossos episódios e contamos com a vossa participação também com perguntas que possam enviar para nós. Hoje, em especial, vamos falar de acidentes de trabalho. Falar do que é que realmente são os acidentes de trabalho, que tipos de acidentes de trabalho existem, quais são as suas causas, o que é que podemos implementar para reduzir ou mitigar a taxa elevada de acidentes de trabalho. E hoje temos aqui como convidados no nosso podcast, temos aqui Rui Capo, médico do trabalho, temos aqui a Carla Gil, médica especialista em medicina do trabalho, que funciona na Fidelidade. Temos aqui o Telmo dos Santos, especialista em segurança no trabalho. E cá estou eu também, aqui, Solange Brunhoso, médica do trabalho. Então, eu vou começar a fazer aqui uma pergunta que vai servir para todos. E vamos dar aqui prioridade aos homens e não às mulheres, para começarem. Que é, por que que vocês, cada um de vocês, foi uma decisão, uma escolha vossa de fazer a especialidade que fizeram? Como é que tem sido esta trajetória, desafios? Então, queria ouvir de vocês, antes de nós começarmos propriamente, esta experiência e esta decisão de estarem nesta área que é importantíssima, que é olhar para a saúde dos trabalhadores e olharmos para um ambiente de trabalho seguro. Bom, boa tarde, bom dia. Não sei a que horas é que este material vai ao ar e que nos assistem. Antes de mais, Solange, parabéns pela iniciativa. Eu acho que ações destas enobrecem a profissão médica do trabalho e a engenharia de segurança, porque de facto é interessante nós, os profissionais da área, sairmos e falarmos do assunto até para a população de uma forma geral, entrar naquilo que é o âmbito da nossa atividade e a importância destes assuntos. Eu particularmente, Rui Capo, médico de trabalho, já estou nisto há algum tempo. Eu comecei de uma forma bem particular. Eu, depois que terminei o curso de medicina, passei a trabalhar para uma empresa petrolífera no ambiente offshore. O ambiente offshore para já tem sido, digamos, um aprendizado ou uma área em que as pessoas aprendem bastante sobre segurança, quer os técnicos e engenheiros de segurança como os médicos. Muitos médicos de trabalho têm a sua gênese na área petrolífera, que é conhecida como tendo padrões de segurança muito elevados, e foi também aí. E a minha história começa mais ou menos como as novelas do Sidney Sheldon. Sidney Sheldon, toda a gente sabe que escreveu bastante sobre medicina. E eu, no offshore, uma vez a trabalhar, de repente tivemos um acidente, e foi justamente na sequência de um acidente de trabalho que comecei a pensar em fazer medicina de trabalho. Eu já ouvi a história e foi de uma paciente que foi sua paciente, só quero ver se hoje vai ser verdade. Basicamente, esta paciente foi o segundo episódio, mas o primeiro foi com uma atividade de, como é que se chama? Sunblast. Sunblast é uma atividade em que os marinheiros fazem a limpeza do casco do navio, e eles precisam de usar uma pressão muito alta com areia. Neste dia estavam os pintores a pintar o casco do navio, e houve um acidente em que um dos pintores quase ficou sem o dedo.
Perdão, sem o dedo não, sem o pé, porque a pressão com ar e areia passou justamente por cima da bota. Esta pressão cortou a bota e rapidamente o cidadão desenvolveu um enfisema subcutâneo. Só que isto depois teve uma ligação com um episódio que eu tive no Hospital Militar, de uma cidadã que foi lá com um marido que depois faleceu pela silicose. E está a ver, a areia e silicose juntou. Aí a pesquisar sobre isto, interessei-me por medicina de trabalho e acabei por decidir fazer a formação de medicina de trabalho. É um mundo apaixonante, é um mundo vastíssimo e fazemos-lo com muito prazer. Para nós não é de forma nenhuma digamos, um trabalho. Pelo contrário, é algo que nós fazemos, por isso que lhe disse no início que faça esse seu trabalho de falar sobre o assunto, de fazer esse podcast. Nós, se fizermos isso com prazer, com certeza não será trabalho, será um prazer estar aqui e falar sobre o assunto hoje, que é acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho, que tem sido um drama na nossa sociedade. Hoje as pessoas não falam muito, já se vai falando muito mais, porque com as atividades que nós vamos fazendo, conferências, summit, jornadas, muita gente a aderir e as pessoas vão despertando, mas de facto é um problema que em determinadas circunstâncias é atirado para debaixo do tapete. Precisa de cada vez mais ser falado, porque de facto tem sido... Eu nas formações que dou às vezes comparo os acidentes por guerra e os acidentes de trabalho. E assim, numa primeira abordagem, parece que os acidentes que acontecem, as mortes que acontecem na guerra, parecem ser mais relevantes do que os acidentes de trabalho. Mas se pensarmos bem, tirando os civis que morrem na guerra, e se pensarmos que há militares que morrem na guerra, com certeza os acidentes de trabalho terão uma magnitude maior, porque sim. Eu imagino que todos os soldados, todos os militares que morrem na guerra não vão lá a passeio, acabam por morrer de acidentes de trabalho. Agora, se estes são sinistros ou não, aqui a nossa amiga da seguradora depois vai falar sobre isso, mas com certeza são acidentes de trabalho. Então é um assunto muito... E outra coisa, os acidentes de trabalho, no acidente por guerra, nós vamos à guerra já pensando no nosso subconsciente que um dos riscos que nós temos é morrer. Sim. Na guerra, armas, bombas, não é? Entretanto, ninguém sai do seu local de trabalho, de casa para o seu local de trabalho, pensando que vai morrer. Sim. Por outro lado, tirando o fogo amigo na guerra, ninguém, tal como o que acontece no local de trabalho, muitas vezes o nosso colega é que tem uma atitude ou um ato inseguro que põe em risco a nossa vida. Na guerra é um inimigo, e o inimigo está identificado, não é? Ao passo que nos acidentes de trabalho a coisa é totalmente diferente, é inesperado, é indesejado, ninguém espera ter um acidente no local de trabalho. Então é um assunto muito relevante. Quanto mais seguros os nossos locais de trabalho, melhor, porque isto tem depois reflexo nos custos, na produtividade, etc, etc. Doutora Carla. Olha, quando fizeste essa pergunta, eu fiquei... Realmente nunca pensei sobre isso. Mas depois daí, por mim, eu digo, não fui eu quem escolhi a medicina de trabalho. Eu fui escolhida pela medicina de trabalho. Exatamente um dia como hoje, eu dei início às minhas funções na empresa onde eu trabalho atualmente, não é? Na faculdade. E, a partir daí, começou a verdadeira paixão pela medicina de trabalho. Porque quando do nosso ensino na faculdade, como prioridade, nós não cogitamos muito
a medicina de trabalho. Nós não cogitamos muito a medicina de trabalho, porque pouco se fala. Porque se tem a ideia que a medicina de trabalho é uma especialidade leve, para quem quer relaxar, Que não quer fazer que banco. não quer fazer bancos, Que quer quer ganhar ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro. Essa é a ideia com que muita gente tem sobre a medicina de trabalho. Mas, à medida que eu fui trabalhando, não é? Eu fui vendo que as coisas não eram assim. Quer dizer, eu primeiro comecei a trabalhar nisso para depois descobrir a importância e a relevância que é a medicina de trabalho. E eu vos digo, é muito trabalho. Porque nós não temos que casar tudo, como o doutor Rui explicou. Temos que casar aquilo que é a vida laboral da pessoa com a sintomatologia, e eu conheço essa história do Dr. Rui, da senhora que teve essa silicose, foi confundida com uma tuberculose. Sim. Sei que eu disse, conhece. E quem haveria de imaginar que é uma Conhecida esta silicose? É conhecida. Eu conto essa história. Sou médico de trabalho, porque o médico convencional dificilmente vai pensar numa silicose. E a medicina de trabalho é tão complexa e as pessoas não têm a verdadeira noção disso. Então, desde o momento em que eu comecei a trabalhar com isso, começou a minha paixão. E depois, se a Solange lembra-se, foste tu quem criou, não é? Acho que é a segunda turma que foi para o Porto, e daí fomos juntas e começamos a fazer a especialidade no Porto e pronto. Eu amo a medicina de trabalho, eu acho que não podia ter feito especialidade melhor, e realmente é uma excelente iniciativa essa que tu estás a ter, porque precisamos de dar a conhecer às pessoas a verdadeira importância da medicina de trabalho, porque há muita gente que acha que a especialidade médica é só cardiologia, endocrinologia, As mais tradicionais. as gias todas. é que é a verdadeira medicina, não. A verdadeira medicina também é a medicina de trabalho. Por quê? Porque a maior parte de nós é trabalhador. Quem olha para a nossa saúde é o médico de trabalho. Embora ainda sejamos muito poucos, e muitas empresas, infelizmente, não adotam todas as medidas que devem ser tomadas para essa questão da medicina de trabalho, acidentes de trabalho e prevenção, que nós devemos ter de formas a salvaguardar a saúde dos nossos colaboradores. Mas a medicina de trabalho, quando bem aplicada, que é essa luta que nós vamos começar até agora, seguindo aqui a pedalada do Dr. Rui, que é o pioneiro, né? Não se fala de medicina de trabalho em Angola sem Rui Capo, não existe isso, que é um dos pioneiros da medicina de trabalho. Então, nós, como jovens, estamos aqui para dar a conhecer e fazer ver a verdadeira importância da medicina de trabalho no nosso país. Embora não tenho que falar dessa parte que é que me levou a coisa, mas não tenho como falar. Agora que a Carla falou de ser um pioneiro, só para reforçar que a maior causa ou que me estimulou a fazer medicina de trabalho está aqui à minha frente. Opa. E olha só, numa formação de acidentes de trabalho. Foi? Já nem me lembro. Foi, que fomos até o Lauca. Então, já trabalhava na área, mas o que me despertou mesmo de levar a sério, de fazer... A tua turma foi fazer uma aula prática na barragem de Lauca. Foi bom, né? Foi muitíssimo bom. Eu por acaso amei. Então, mas foi nas formações que me impactou bastante. Okay. A forma, o prazer com que faz as coisas, com que transmite o conhecimento... é o que me impactou. Eu disse, não, eu tenho que ser como este senhor, ou melhor que este senhor. Eu faço uma coisa que eu gosto. Eu faço uma coisa que eu gosto e ainda ganho dinheiro. Pagam-me para fazer Sim, mas eu tenho muito dinheiro. Não. O suficiente para ser Suficiente para ser feliz. O suficiente para ser feliz. Então, a tua experiência, o que é que te levou a estar nesta área? Bom, eu fiz este ano 22 anos de trabalho. Uau! E a minha carreira profissional começou a sério, porque depois tive 2 anos de trabalho, aquele ganhar experiência,
de ir trabalhar, por acaso, num consultório médico de um amigo que tinha montado um consultório médico. Epá, vai ser o administrador do consultório médico, e eu, sem experiência, muito novo ainda. Infelizmente, um projeto que acabou não indo para frente. Saí de lá com quase um ano de salário em atraso, mas era mesmo para ganhar experiência. Portanto, e depois fui trabalhar para o setor petrolífero. E entro para uma empresa, que é a BP, entro para uma empresa que na altura fui com as funções de motorista. Mas chamou-me a atenção porque isto foi há cerca de 20 anos. Chamou-me a atenção porque, mesmo para a função de motorista e para desempenhar as funções, nós passamos, além do processo de entrevistas e o processo de testes psicotécnicos, testes já naquela altura de álcool, de droga e não sei quanto, mas um processo muito exaustivo do ponto de vista da formação em segurança no trabalho, mais especificamente em segurança rodoviária. E comecei, de fato, a ganhar paixão. Ao fim de 6 meses, concorro para uma vaga já como técnico de manutenção nesta empresa, e comecei a ver, de facto, na prática, os processos de segurança no trabalho. Confesso que no início eu achava aquilo tudo uma chatice, porque nós queríamos despachar o trabalho, queríamos efetivamente apresentar resultados, mas vinham os tipos da segurança que tinham que fazer o permit work, que tinham que fazer a avaliação de risco, tinham que fazer os testes de droga e não sei quanto, e atrasava, de facto, o nosso trabalho. Mas, entretanto, algum tempo depois, fomos desafiados, nós, a começarmos a fazer os processos de avaliação de risco e permissão de trabalho, por conta da alteração de alguns procedimentos. E ao fazer é que nós percebíamos, de fato, e ao fim de já terem acontecido alguns acidentes de trabalho, de fato, a importância. Coincidentemente, 3 anos depois, sou convidado para fazer parte da área de segurança. Eu, sem formação, sem experiência, mas com a paixão que já vinha desenvolvendo por conta do exercício dessas funções. Entretanto, calhei numa boa fase, porque eu andava perdido. Porque, do ponto de vista académico, o meu sonho sempre foi ser engenheiro civil ou arquiteto. Gostava muito de desenhar. Também gostava muito de desenhar, e o meu sonho era andar nas obras de botas, de luvas, de capacetes, mas como engenheiro ou como um arquiteto. Entretanto, não consegui, por frustrações da própria vida, e andei perdido, porque depois no superior no médio tinha feito telecomunicações, e no superior achava que não tinha bases suficientes para enverdar para um desafio da construção civil ou arquitetura, e andei perdido. Com esta passagem para a área de segurança no trabalho, a UBP oferece-me, de facto, a oportunidade da formação superior em segurança no trabalho. No início foi bastante desafiante, mas depois comecei a tomar gosto. E lembro-me que tivemos uma cadeira que falou exaustivamente sobre os acidentes de trabalho, não é? Começando com aquele acidente que acabou por instituir-se a data de 28 de abril, e por mudar drasticamente os procedimentos e a maneira do empregador olhar para o trabalhador. Para quem não sabe, nós já trabalhamos, ou os trabalhadores naquela altura já faziam quase 20 horas de trabalho, e depois foi reduzindo gradualmente. E, portanto, em 1968 acabou acontecendo o acidente na mina nos Estados Unidos, que vitimou cerca de 78 mineiros, e foi um acidente gravíssimo naquela altura. Nós analisamos exaustivamente e chamou-me a atenção sempre essa questão da perda das vidas humanas. Depois analisamos o acidente do Piper Alpha, que vitimou também um conjunto de pessoas, cerca de 176 pessoas, no ano de 1988. E nós, naquela altura, em 2010, a BP teve o acidente que todos nós sabemos, o Golfo do México. Filme, né? Depois tem um filme inspirado em factos reais. E, portanto, o acidente vitimou cerca de 11 pessoas, com danos avultadíssimos para o meio ambiente. E comecei, de facto, a olhar para a segurança no trabalho já com paixão. Porque a nossa profissão é tão nobre, que no fim do dia ajuda a prevenir acidentes de trabalho, a salvaguardar a vida das pessoas. E uma coisa que sempre aprendemos é a importância do nosso trabalho, que não podemos facilitar, porque no fim do dia isso vai determinar se alguém vai vivo ou não para casa. Se alguém vai ter uma lesão permanente, por exemplo, poderá ter a sua vida profissional completamente comprometida ou não.
os acidentes resultam sempre em danos para as empresas, em danos para a sociedade, mas fundamentalmente para as famílias. Mas como existem as seguradoras estão aí e muitas vezes acabam por ressarcir os prejuízos destes acidentes e até indemnizar as famílias, não é? Portanto, isto é algo que acaba acontecendo, mas depois, quando vamos analisar e a vida daquelas pessoas e o prejuízo que causa a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, pode ser catastrófico e pode ser preponderante para o futuro daquela família, para o futuro daquelas crianças. E, portanto, esta análise profunda sobre a importância da segurança do trabalho fez, de facto, eu ganhar gosto, ganhar paixão e enverdar por isso. E hoje digo que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Foi melhor não ter sido engenheiro, foi melhor não ter sido arquiteto. E agora, com uma vasta experiência nesta área, sinto de facto que há muito que se pode fazer, há muito que nós podemos continuar a inspirar jovens profissionais e fundamentalmente as empresas para olharem para estas áreas de uma maneira diferente. Quando começamos com isso, há muitos anos era algo completamente novo, completamente estranho, as prioridades eram efetivamente outras. E hoje conseguimos perceber a evolução que nós demos com muita satisfação. Pois as empresas têm um médico do trabalho, boa parte das empresas, as seguradoras também acabam por ter isso. Portanto, esta cultura de segurança vai se introduzindo nas empresas, vai se introduzindo na nossa sociedade, que é fundamental no fim do dia, porque esta área ajuda a prevenir os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, e acaba por ser uma grande mais-valia para todos nós. Hoje somos trabalhadores, estamos na vida ativa, os três, menos o Rui, que já está desempregado. Está noutro nível. Mas todos nós gostaríamos de chegar à nossa aposentadoria e gastar o pouco que nos restará da nossa aposentadoria, efetivamente, para curtirmos a vida, para passearmos e não andarmos atrás de resolver problemas e temas de saúde que foram desenvolvidos, ou até de acidentes de trabalho, que foram desenvolvidos durante a nossa carreira profissional. Portanto, os profissionais desta área existem efetivamente para isso, e daí vem a minha alegria, a minha felicidade e a minha paixão em fazer parte, em poder contribuir todos os dias, não apenas para a empresa que faço parte, mas também para as pessoas com quem tenho contacto, para a sociedade de uma forma geral. E esta plataforma criada por ti, Solange, acaba por ser fantástica neste sentido, e temos a certeza que vai ajudar a disseminar a importância da segurança no trabalho e da prevenção dos acidentes. E que não é só hoje, vai participar. Outros episódios também. Vou cobrar. Agora, entrando propriamente para aquilo que é o nosso tema, né? Eu vou começar aqui vou chamar aqui o mestre em acidentes de trabalho. O que é realmente, isso para as pessoas também que nos assistem e perceberem, o que é isto de acidente de trabalho? E quais são os tipos que existem? O que é propriamente isto? Olha, um acidente, existem definições padronizadas para nós enquadrarmos o acidente de trabalho e depois vermos se ele constitui um sinistro ou não passível de ser acolhido a nível das cláusulas das seguradoras de uma maneira geral. A princípio, para nós enquadrarmos o acidente de trabalho, ele tem que ocorrer obedecendo a alguns critérios. Não pode ser uma coisa programada. Se for programado já não é acidente, pode até ser um crime, não é? Então é aquele evento inesperado que envolve o trabalhador, portanto o indivíduo ou o ato ou o acontecimento para ser acidente de trabalho envolve pessoas no exercício da sua função como trabalhadores, e este evento causa danos, na verdade, e é aqui uma barreira entre o incidente, o acidente. Tem outras nuances, enfim, que num curso de imersão podíamos discutir, mas de forma genérica o acidente é aquele que vai causar danos, né? E esses danos podem ser danos materiais, danos financeiros, danos corporais, e muitas vezes inclusive causa mortes, não é?
Portanto, no exercício da atividade laboral, inesperado, que cause danos, portanto, podemos tipificar isso como o acidente de trabalho. Nesta definição, também já podemos caracterizar aqui os grandes tipos de acidentes de trabalho, que são dois: aquele que é o acidente, dito acidente típico, que acontece no local de trabalho, que envolve todas aquelas características que dissemos anteriormente, e o acidente itinerante, que é o tal acidente de trajeto, que visa proteger, portanto, os trabalhadores durante o seu trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, obedecendo aí a alguns critérios de trajeto habitual, meio de transporte habitual, no horário razoável, etc, etc. Basicamente é este o acidente de trabalho. E esses é o que não dão carga, esses de trajeto. Sim. Que quase não conseguimos controlá-los. Sim, porquê? Porque, na verdade, o legislador, e não é o legislador angolano, quase todas as legislações consideram o acidente de trajeto um acidente de trabalho. Isto também visa, na verdade, estimular os empregadores para que eles garantam o trajeto. Né? Ou seja, ofereçam um meio de transporte do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Sim, há empresas que têm os autocarros e apoiam os trabalhadores. Sobretudo quando, a nível da análise financeira, económica, os empregadores percebem que existem muitos acidentes de trajeto, se calhar é relevante essas empresas terem um controlo maior sobre esse trajeto, oferecendo, não é, um meio de transporte. Aí sim têm controlo sobre o motorista, as condições em que os automobilistas, como é que eu vou dizer, os motoristas desses meios de transporte circulam, estabelecendo regras, etc., porque num trajeto sem essas condições, há maior probabilidade de acontecer o acidente. Nós hoje sabemos que os nossos trabalhadores, enfim, um dos calcanhares daqueles é a deslocação para o trabalho. O local de trabalho. Portanto, então, essa questão do acidente itinerante é muito relevante. Porquê? Porque, acontecendo o acidente, depois há a necessidade de nós caracterizarmos esse acidente. Se de facto ocorreu, em que circunstâncias é que ocorreu, se houve um boletim de ocorrência, uma participação à polícia, porque as seguradoras precisam de ter esta noção, porque sabe, o trajeto, às vezes o trabalhador sai do local de trabalho e não vai direto para casa, vai para, enfim, outros compromissos e exonera a empresa da responsabilidade sobre este tipo de acidente. E outro grande desafio é que a lei não estabelece o meio de transporte, ou seja, independente do meio de transporte, é considerado acidente de trabalho. Sabemos que na nossa sociedade, por ausência de um sistema de transportes como deve ser, coletivo, as pessoas recorrem, nós temos a febre das mototáxis, dos candongueiros. Enfim, e são fatores externos que nenhuma empresa consegue controlar. Claro, não é? Às vezes o próprio colaborador também não adota medidas de segurança para a prevenção destes acidentes, ou seja, não consegue criteriosamente fazer uma avaliação sobre o estado do condutor, o estado da viatura, o estado da via, o horário que vai tomar. Portanto, há um conjunto de fatores que são completamente difíceis de contornar, daí, em algumas empresas, ser o grande calcanhar daquilo. E aqui, quando eu falei sobre... eu quero mesmo introduzir a questão da seguradora, porque nem todos os acidentes são um sinistro. Porque o que é um sinistro? Um sinistro, na verdade, é aquele acidente ou aquela doença, nesse caso profissional, que é o nosso tema, né? Que é acolhido pelas cláusulas da apólice de seguro. Por exemplo, um acidente que tenha ocorrido, mas que depois vai ser descaracterizado,
vamos colocar aqui um acidente de trajeto, que é o que nós estamos a falar, mas que depois constatamos que afinal o trabalhador não esteve no seu trajeto habitual. Este até pode ser um acidente de trabalho, mas para a seguradora não é um sinistro, está descaracterizado. Ou às vezes acidentes típicos, não é? Que aconteceram no local de trabalho, toda a gente verificou que de facto foi um acidente de trabalho, mas que afinal o cidadão trabalhador estava sob efeito de álcool, por exemplo. Quando vamos lá ver este acidente, é um acidente de trabalho, sim, mas depois a para a seguradora ele pode descaracterizar os atos inseguros, violou qualquer outro procedimento de segurança. Sim. Exatamente. Então, os acidentes na perspectiva do seguro são esses dois tipos, mas eventualmente há aqui outras nuances a nível da seguradora. Que é o que eu também ia perguntar aqui, qual era o papel, a importância das seguradoras nessa gestão dos acidentes de trabalho, né? Antes de entrar nesse tema, eu queria só dar uma nota com relação aos acidentes de trabalho, né? Como o Dr. Rui explicou bem, tem que ser aquele evento súbito, não é? Que ocorre no tempo e no local de trabalho. Mas uma coisa importante que devemos ter em conta é o evento que dependeu de fatores externos à pessoa, ok? Eu estava a caminhar, escorreguei e caí. Não pode ser por fatores internos à pessoa. Sou hipertensa, não tomei a medicação, passei mal no local de trabalho, apesar de ser na hora e no local de trabalho, mas não foi por uma questão externa à minha pessoa, foi por uma questão interna, por uma situação minha que eu já tenho, porque podia ter acontecido no local de trabalho como em qualquer outro local. E aqui está uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem, porque basta alguma coisa acontecer no local de trabalho, tem-se a ideia que é um acidente de trabalho. Então, tudo aquilo que não for exterior à pessoa, que ocorrer na hora e no local de trabalho, não é considerado acidente de trabalho. Com relação aos trajetos, e é muito importante nós falarmos sobre isso, porque a taxa de sinistralidade, o Dr. Rui sabe muito bem, porque ele faz muitas das vezes aqui as campanhas, não é, com a nossa Polícia Nacional, é muito elevada. E nós, uma das grandes causas de morte em Angola é a sinistralidade. Então, a maior parte dessas pessoas está aí para o local de trabalho. Então, nós já estamos a ter noção de quantas pessoas são afetadas pelos acidentes de trabalho. Olhando para a nossa geografia, que temos um número elevado de pessoas que têm acidente de percurso. Aliás, a maior parte dos acidentes participados são acidentes de percurso. Ok. Temos muitos acidentes de percurso. E faz todo sentido, tendo em conta a nossa conjuntura, né? Que a taxa de sinistralidade é uma das causas de maior mortalidade a nível do país. As seguradoras têm um papel muito importante, ok? Porque ela acaba salvaguardando próprios interesses da pessoa e evitando aqui algum conflito entre o tomador e o sinistrado. A empresa, quando tem o seguro de acidente de trabalho... Só esclarecer, Carla, o tomador é a empresa, é aquele que paga o seguro, no caso é o empregador. É o empregador. E o beneficiário, que é o trabalhador. Então essas três figuras é muito... Porque às vezes faz-se uma confusão quando a gente fala o tomador, na verdade são quatro figuras. Tem a figura da seguradora, tem a figura do tomador, que é a empresa, tem a figura do broker, que é o intermediário de seguros, e depois, no final da linha, está o segurado, que é o beneficiário, que é o trabalhador. Que é o trabalhador de seguro. Pronto, e a nossa realidade, não é? Porque, infelizmente, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas é a realidade, nós não temos um sistema nacional de saúde efetivo. E eu falo com propriedade, os acidentes de trabalho são muito custosos, muito mesmo. Uma pessoa normal não teria condições de conseguir suportar, principalmente aqui, em que as clínicas que conseguem prestar os bons serviços
cada vez mais estão a encarecer e isso daqui a pouco, se o caminho for esse, vai se tornar insustentável. Isso é um outro assunto que é importante abordar. Mas são muito caros os sinistros. E é importante que as empresas, principalmente as pequenas empresas, porque as grandes empresas, por regra, ou a maior parte, têm essa preocupação. E é engraçado que são elas que, mesmo que ocorrer um sinistro, se calhar estariam em condições de arcar com as despesas, porque são empresas muito robustas do ponto de vista financeiro. Mas são elas que, maioritariamente, se preocupam com a saúde do colaborador. E as pequenas empresas quase que não tratam de seguro de acidentes de trabalho e a maior parte das empresas a nível do nosso país são pequenas e médias empresas, temos o mercado informal, que também seria importante terem seguro. Por quê? Porque no caso de sinistro não estariam em condições de arcar. Uma pequena empresa, num sinistro, vai à falência. Com gastos de 20, 30 milhões, não tem como conseguir suportar isso, vai fechar as portas. Mas se esse trabalhador, ou se ela não trata seguro de acidente de trabalho, esse trabalhador fica desprotegido. É alguém que se calhar podia ter uma recuperação diferente que não tem, porque não fez a cirurgia em tempo oportuno, porque o hospital X não tinha o material adequado, não tinha o especialista adequado. E é uma série de situações que nós vivemos em volta disso, que ter seguro de acidente de trabalho aqui é fundamental para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade para conseguir ter uma recuperação mais satisfatória. Claro que o objetivo é nós evitarmos os sinistros. Essa deve ser a nossa base principal, evitar sinistro zero. Mas nós sabemos que é impossível, porque somos humanos, somos falhos, não é? E apesar das regras existirem, apesar das formações, da capacitação que muitas empresas dão, e o Telmo teve aqui a explicar a sua experiência, que até ficava aborrecido com as formações e com os passos que tinha que tomar, mesmo apesar disso, não é possível nós colocarmos a sinistralidade a zero a nível das empresas. Então, aí entra o seguro como coadjuvante para que as pessoas, no caso de ter alguma situação, tenham algum conforto, não precisam andar atrás de ninguém, porque no caso da minha seguradora, nós prestamos assistência médica, medicamentosa, cirurgias, transporte, tudo aquilo que for necessário para que o colaborador que teve um acidente recupere o mais rapidamente possível. Até para nós é importante que ele não tenha incapacidade, não é? Primeiro porque é alguém que vai poder voltar no local de trabalho, e se nós investimos muito no início, que a gente prefere, é alguém que não vai ser pensionista. Então, para nós sequelas, sim, não vai ter sequelas. Então, nós investimos muito, muito mesmo no início na recuperação dos nossos sinistrados de Carla, forma para a si, evitar... qual é a sua impressão? Nós andamos aí no mercado, trabalhamos e volta e meia os trabalhadores ou as empresas alegam morosidade e às vezes dificuldade por parte das seguradoras em regularizar os sinistros. E então muitas vezes a alegação é que se calhar não vale a pena fazer o seguro, porque quando há um acidente a seguradora ou demora muito a regularizar esse sinistro, ou no pior dos cenários o sinistro é negado, ou seja, não há o apoio da seguradora. É assim, eu falo da minha realidade. Conosco é diferente, porque até nós temos uma linha de urgência por acidentes de trabalho. Nós agora não precisamos daquele trâmite do broker para participar do acidente de trabalho. Todos os nossos assegurados... O broker é um mediador? Sim. Okay. Em termos de acidente de trabalho, tem um sinistro, pode comunicar no momento e na hora. E independentemente de quem é o culpado, nós começamos a agir já de imediato, que é para nós o mais importante, porque salvaguardamos o bem-vida, e depois é que vem a questão administrativa para acautelar, porque como o Dr. Rui explicou, tendo em conta as definições de acidentes de trabalho, alguns sinistros são descaracterizados. Agora, com relação à morosidade,
eu não, pelo menos é uma realidade que eu desconheço, e quando acontece, em muitos casos, é porque faltou algum elemento que a empresa tinha que fornecer. Por exemplo, há empresas que vão dizer que têm 100 funcionários, afinal têm 200. Mas aí um aspecto fundamental que nós começamos por falar de acidentes de trabalho, mas na verdade o acidente é uma consequência, não é? Nós, se recuarmos um bocado, vamos para a segurança no trabalho e, havendo segurança no trabalho, prevenimos os acidentes. Mas acabo entendendo um bocadinho as seguradoras, porque na análise de qualquer acidente reportado, quer a empresa, quer a seguradora, é preciso olhar para um conjunto de fatores. Portanto, entre o acontecimento do acidente e o reporte à seguradora, neste meio existe um conjunto de coisas que devem ser feitas. E podem ser feitas simultaneamente. E acho muito bem as seguradoras como a sua fazerem efetivamente terem esta rápida resposta, inicial. porque o bem-vida é mais importante. Pois, acaba por ser uma relação de parceria entre a seguradora e o tomador de seguro. Não é? Sim. Não, mas acima de tudo de parceria que depois pode ser reconciliado. Se aquele for descaracterizado, há sempre formas de ver. Mas efetivamente deve existir aí o que nós chamamos, e daí a importância da implementação da segurança no trabalho e do profissional, o técnico de segurança no trabalho, que é a investigação do acidente. E muitos acidentes são reportados, naturalmente. Quem teve um sinistro contará sempre a sua história, e muitas dessas histórias não são verdadeiras. Nós trabalhamos nas empresas e sabemos, e ao fim de uma investigação aturada conseguimos perceber que não. E muitas seguradoras, pelo menos aquilo que eu noto, é que muitas delas estão à espera deste resultado para conseguirem efetivamente agir. Aquelas que têm uma estrutura maior e que consideram de fato importante, ou mais importante, o bem-vida, acabam por avançar. E daí também o nosso foco ser na segurança no trabalho e na prevenção dos acidentes de trabalho. Porque ao acontecer um acidente no local do trabalho, depois de investigado, pode ser descaracterizado. Falou sobre os acidentes de trajeto que não obedecem os requisitos da lei, sobre não cumprimento de medidas de segurança. E, portanto, hoje o que muitas seguradoras fazem é trabalhar com empresas que tenham, de fato, organização dos serviços internos de saúde e segurança no trabalho. Acaba tendo o trabalho facilitado. Quando recebem o reporte de um acidente, tenho a certeza que efetivamente foi feita toda aquela preparação em termos de prevenção, e foi mesmo um acidente, como o próprio nome diz, foi um acidente... Nós temos muitas empresas que nisso são verdadeiros exemplares. Parceiros, Claro. sim, mas também temos empresas que não, que ajudam a forjar sinistros. Sim. E para inibirem-se da sua responsabilidade. E o pior é que fácil eles empurrar a seguradora. e o pior é que eles só dão sempre para o torto, tanto para eles também. Dão sempre o torto quando eles tentam inventar ou enganar a seguradora. E aqui é muito Relações importante, sinistras. Sol, o que a Carla está a dizer, essa questão do... O Telmo introduz aqui um tema interessante que, na verdade, as seguradoras, no meu conceito, elas não deviam vender seguro, nesse seguro de acidentes de trabalho, deviam vender segurança. Então, esta parceria e trabalhar no sentido dos clientes começarem a pensar na segurança. Sim. Obviamente, celebrar o contrato de seguro, até porque é um seguro obrigatório, não é? No conjunto de requisitos para que a empresa seja formalizada, e agora há um convênio, Sim. há um acordo aí entre... Saiu aí agora, sim, sim. um entendimento entre a ARCEG, o Ministério do Trabalho e acho que é o Departamento de Contratação Pública, qualquer coisa do género. Que passa a ser obrigatório. Sim, passa a ser obrigatório. Passa a ser obrigatório. Portanto, além de ser um requisito legal, portanto, as seguradoras que vendem segurança, e a ideia devia ser esta, trabalhar, não conhecer o tomador só no ato do sinistro, de regularização do sinistro, mas ir trabalhando com essas empresas, mostrar, porque o seguro de acidentes de trabalho é muito bom, ao contrário do seguro saúde, não é?
eu arrisco-me a dizer que é um seguro, não é ilimitado, mas é quase, Quase. porque ele esgota quando a situação estiver resolvida. Mesmo que o trabalhador seja despedido, mesmo que a empresa deixe de existir, uma vez considerado sinistro para a seguradora, sempre, como é que chama? Sempre cobrimos. Vocês passam a ser ele passa a ser um Nosso pensionista, não é? Nós temos sinistrados que estão connosco desde que nós abrimos. E temos por exemplo, um sinistrado nosso, que é um filho da casa. Imaginem que ele teve um sinistro e ficou paraplégico. É uma história muito engraçada porque aí foi algo que nós fizemos fora do comum, não é? Em que ele teve o acidente de trabalho, ficou paraplégico e perdeu a sensibilidade dos membros. E ele morava em condições precárias. Dormia no chão e os ratos comiam esse sinistrado. E ele estava sempre a internar. E nós tínhamos que assumir, porque aí é um nexo indireto. Ok? Porque ele perdeu a sensibilidade, por causa disso ele era comido pelos ratos, por culpa do acidente, porque se ele tivesse sensibilidade, talvez não haveria de coisa. Então nós assumimos, porque entendemos que existia um nexo indireto com essa situação. E ele estava sempre a internar consecutivamente e estava a ficar muito custoso para nós. O que é que nós fizemos? Fomos fazer uma visita à casa desse sinistrado, melhoramos as condições dele, comprando uma casa para ele, para que ele tivesse uma condição de vida melhor. E, no final das contas, nós temos a ganhar, porque baixamos a sinistralidade e ajudamos um cidadão que vivia em condições precárias e que hoje tem uma habitação nas melhores condições. Isso entrando na cena do Dr. Rui a trazer a importância do seguro de acidente de trabalho para as pessoas. É que a gente tem que velar pela saúde do colaborador. Tudo o que acontecer neste colaborador que for secundário ao acidente de trabalho, a seguradora tem a obrigatoriedade em assumir. Claro que não são todos os casos, isso é um caso atípico, não dá para fazer isso para todo mundo, mas foi um dos casos que nós temos muito orgulho, não é? Nós até, inclusive, queríamos que ele até estaria em condições de voltar a trabalhar, mas infelizmente as nossas empresas ainda não estão receptivas para adaptar os colaboradores. Algumas exceções. Sim, algumas. Algumas exceções, muitas exceções. Algumas exceções. Já vimos, falaram sobre isso. Agora, No Summit falamos falaram, sobre deram um isso exemplo. pronto, mas é um assunto para outro. É necessário termos mais essas iniciativas, porque é um jovem em idade produtiva e que está em casa e ele até tinha o sonho de ser fotógrafo, até tentámos ver se conseguíamos ajudar nisso, mas já não foi possível. Mas, entretanto, está em casa, depende de uma pensão e, infelizmente, a pensão é em função do salário. E não aumenta quanto a isso. E nós sabemos como é que está a inflação no nosso país, não é? Então, nós estamos a deixar um jovem que, se calhar, podia contribuir para o país sem trabalho, porque não estamos acostumados a readaptar os nossos colaboradores. Mas este ponto que falou é muito importante, porque as empresas olham para o seguro como uma única obrigação. Mas a lei estabelece várias outras obrigações e o seguro deve ser provavelmente das últimas que deve ser feita. Eu tenho que arrumar a minha casa e se alguma coisa acontecer, porque em segurança sabemos que o risco nunca é zero, se alguma coisa acontecer eu tenho seguro. O que acontece é que as empresas colocam toda a responsabilidade no seguro. Sim. Eu não tenho a casa organizada, portanto não tenho procedimentos, não tenho técnico de segurança, não tenho avaliação de risco, não tenho absolutamente nada. E eu tenho um seguro. E eu protejo-me com o seguro. Se alguma coisa acontecer, eu tenho seguro. Há empresas que têm o seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais, mas a pessoa fala com os trabalhadores
não sabem sobre segurança no trabalho, não agem em segurança. Transformam o seguro, o seguro como a sua zona de conforto. A sua zona de conforto. Exatamente. Por qualquer coisa eu tenho seguro, qualquer coisa eu vou chatear o seguro. E as seguradoras penso que deviam olhar, como disse bem o Rui, não olhar para esta relação como meramente comercial, mas ter aqui alguma ética, deontologia, cuidado e olhar também para os trabalhadores em ajudar os seus tomadores de seguro a organizarem-se nesse sentido, porque acaba ganhando a seguradora e acaba ganhando o tomador de seguro e acaba ganhando também o trabalhador, porque depois do acidente acontecer, o que é que se tem a fazer? É juntar os cacos. Juntar os cacos, mas é o que ia dizer aqui, né? Em relação aos acidentes de trabalho, nas causas dos acidentes, nós temos aqui as causas que são, na sua maioria, acho que eu digo sempre, tirando os de trajeto, ou é por comportamento inseguro, ou é por condições inseguras, ou os dois juntos. E aí onde há uma importância que tem que ser dada muito grande à parte da segurança no trabalho, os técnicos, os engenheiros, e que falou e muito bem, e que tem que ser mesmo, tem que existir um investimento grande nisto, porque nós estamos só aqui mesmo nessa zona de conforto de que, ok, tem seguro, mas temos que começar a olhar de forma muito séria na prevenção, que é o melhor tratamento. Então é olhar mesmo para as condições e capacitar também os trabalhadores em relação aos... Porque nós vemos mesmo no dia a dia muito comportamento inseguro. Às vezes até temos as condições seguras, mas temos trabalhadores que não obedecem e não cumprem, porque a estatística mostra que 70% a 80% dos acidentes acontecem por conta do fator humano. E, portanto, esta relação é interessante nós analisarmos, porque ajuda-nos a ver que são as pessoas que fazem acontecer a segurança no trabalho e a prevenção. Há pessoas, eu já fui chamado para ir ao local de um determinado sinistro, que a gente encontra um trabalhador que infelizmente perdeu a vida, mas todo bonitinho, atenção, todo bonitinho, com botas, com capacete, com luvas, com óculos, com arnês de segurança, mas ia subindo, ia descendo uma torre, por exemplo, ou um edifício, enfim, mas não usou o equipamento. Ou seja, tem o equipamento, a empresa fez o investimento, mas não usou. Provavelmente porque não percebe, porque queria facilitar, provavelmente porque a empresa também não tem mecanismos de fiscalização constante e permanente para que isso aconteça. E, portanto, deve haver aqui este cuidado fundamental e não olharmos excessivamente para o seguro como a resolução dos nossos problemas. Há bocado falamos sobre as empresas, as pequenas empresas, as microempresas, o trabalho informal. É importante que quem nos ouve saiba que em qualquer atividade há perigos envolvidos e há um determinado nível de risco. Desde os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou psicossociais, há envolvimento. Eu trabalho em escritório, eu sou advogado, as profissões limpas do colarinho branco. Portanto, até essas eu posso desenvolver uma doença profissional, eu posso ter um acidente de trabalho. Portanto, em todas as atividades econômicas há efetivamente o risco de acontecer um acidente de trabalho, uma doença profissional. O que temos que fazer é mapear, avaliar o risco, se é alto, se é médio, se é baixo, as pessoas que estão expostas e determinar um conjunto de medidas para prevenir. E dentre estas medidas de controle, o seguro está ali entre as últimas, porque o seguro, quando aparece, é porque o sinistro já aconteceu. E, portanto, temos que trabalhar na prevenção para que não aconteça efetivamente o sinistro. Se for acionado este colaborador que infelizmente teve o acidente e perdeu a sensibilidade, não está a trabalhar, provavelmente nunca mais voltará a trabalhar, podia continuar a trabalhar e a produzir, ter oportunidades de outra carreira, de outra empresa, de outro desafio profissional, ganhar um bocadinho mais, dar outra dignidade à sua família. Há casos mais críticos. A Inspeção Geral do Trabalho revelou que no ano passado, dos acidentes de trabalho que aconteceram, infelizmente 30 pessoas perderam a vida. Portanto, estas 30 pessoas que perderam a vida, por mais que a seguradora vá indemnizar as suas famílias, responsabilize-se pelo funeral, nunca mais voltarão a viver. Portanto, o seguro é
deve ser das últimas coisas a serem pensadas e é um conjunto de medidas preventivas para evitar os acidentes de trabalho que devem ser implementadas pela entidade empregadora e pelo trabalhador, porque o trabalhador às vezes não cumpre, daí a lei estabelecer a faculdade da descaracterização. Se eu sou uma empresa exemplar, eu cumpro, eu dei formação, eu estabeleci um conjunto de procedimentos, dei o equipamento de pessoa individual e o colaborador não usou, por amor de Deus, eu não posso ser responsabilizado. Sim, porque infelizmente ainda temos desafios enormes que é empresas que não têm mesmo implementado nas suas organizações a cultura de segurança. E a própria comunicação. Eu digo às vezes, há empresas que acham que informar estão a comunicar. E há muitos casos, por exemplo, de acidentes de trabalho, que na sua maioria é mesmo o comportamento mesmo do trabalhador, que sabe, até é comunicado ou é orientado que aquilo não se faz, mas ele ainda assim vai e faz. Mas é o que eu digo, a comunicação tem que ser constante, né? Tem que ser constante. E agora eu ia perguntar, dentro daquilo que é a vossa atuação, e disto que estamos aqui a falar, com o Telmo, por exemplo, na sua realidade de atuação, quais têm sido os seus maiores desafios na implementação, por exemplo, não sei se até onde tem a cultura de segurança extremamente bem implementada, ou ainda assim, que desafios é que tem, assim como também a nível da Carla, que na sua atuação, quais têm sido os desafios, né? Para estar ali a agir ou a trabalhar dentro de que isto aqui estamos aqui a falar, dos acidentes de trabalho, da prevenção. Eu vou começar com um dos grandes desafios, mesmo para abrir o debate nós somos nisso. líderes, né? A liderança é o principal desafio. Se a liderança não estiver comprometida, esquece, Solange, não existe. Eu comprometo, isso até já está nos livros, na literatura, que é o maior problema. Mas como é que nós fazemos para mudar aqui essa... Mas não estar na literatura. Existem uns macetes, uns exercícios que funcionam. Eu presto serviço a várias empresas e provavelmente o Telmo... nós não podemos falar aqui nomes de empresas, mas existem algumas coisas que hoje a liderança, às vezes é a maneira como nós trabalhamos essas questões dentro da empresa. Mas Telmo, diga aí. Obrigado, Rui, porque as empresas, os líderes têm que perceber que é preciso liderar pelo exemplo. É como nós lá em casa, não é? Se nós orientarmos os nossos filhos numa determinada direção, mas nós não formos para aquela direção, esquece. O exemplo acaba por falar mais alto. O que acontece é que as empresas acabam por ter, para inglês ver, um conjunto de medidas para fugir às multas e à fiscalização, mas verdadeiramente não têm esta cultura de segurança. E o primeiro responsável da segurança no trabalho, da prevenção dos acidentes de trabalho, o primeiro psicólogo, o primeiro médico do trabalho é o líder. Portanto, é o responsável máximo da empresa. Ao estruturar uma empresa, ao criar uma empresa, ao gerir uma empresa, eu tenho que estabelecer e tenho que acautelar a estratégia para com as pessoas, segurança no trabalho. E, consequentemente, vêm as pessoas, a propriedade e os procedimentos e processos. Mas a liderança pelo exemplo nesta matéria é de fato fundamental e nós vemos muitas coisas interessantes que são feitas a nível das empresas, infelizmente vem de baixo para cima, porque é um conjunto de gatos pingados, os profissionais de segurança no trabalho, os médicos do trabalho, que vão lutando para que de fato aconteça, mas não têm a abrangência e a eficácia necessária porque devia vir de cima para baixo. Por isso é que a lei estabelece que esta deve ser uma área nas empresas independente, autónoma, que deve reportar à alta administração e, no fundo, servir como um elemento estratégico para a liderança no sentido de evitar os acidentes de trabalho e garantir a segurança das pessoas, porque o negócio é feito pelas pessoas e com as pessoas e, portanto, as pessoas devem ser o centro da atenção. Mas a verdade é que temos muitos líderes
focados em números, focados na concorrência, focados em resultados, mas esquecem-se efetivamente sobre as pessoas. E são muitas dessas empresas que, quando o colaborador tem um acidente de trabalho, é posto de parte, é despedido, não é dada devida atenção e, portanto, as pessoas vão trabalhando de forma precária, de forma insegura, e os resultados vêm, que são os acidentes de trabalho. Aquelas empresas que verdadeiramente têm, como é o caso das empresas do setor petrolífero, não apenas por ser um setor de elevado risco, mas porque o setor petrolífero percebeu e teve que aprender duramente com estes acidentes. Fiz referência a 3 acidentes que aconteceram, mas já aconteceram inúmeros outros acidentes e sentiram de fato na pele o que é ter um acidente de trabalho. E qualquer empresa, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir e assistir neste momento, que já esteve ou envolvido diretamente, ou teve um colaborador, ou teve que arcar com as consequências de um acidente de trabalho, garanto que vai pensar em segurança de manhã e à noite. E, Já portanto, alguma duramente... vez aqui tiveram, algum de vocês já teve um acidente de trabalho? Já, claro. Mas lembram-se que a Carla esteve a falar dos custos. Esta parte que o Telmo acabou de dizer, na perspectiva do técnico ou do engenheiro de segurança e do médico do trabalho dentro da empresa, faz todo sentido. Mas deixa dar aqui uma... Ele falou dos números. Eu sempre, nas formações, nos cursos que nós vamos dando aos colegas e às pessoas que frequentam esses cursos, eu lanço sempre um desafio. Contabilizem os acidentes. Traduzam os acidentes em números. Este caso que a Carla apresentou aqui, deste sinistrado da vossa seguradora, que hoje é vosso pensionista e assim há de ser de eterno, coloquem na ponta do lápis o que é, porque as empresas hoje veem resultado, lucro, produtividade e, sobretudo, grana, finanças. Todos os acidentes custam muito caro, porque eles são inesperados e às vezes provocam grandes prejuízos. Se essas empresas que consideram que se calhar segurança é um assunto terceiro, 10º, 20º lugar, contabilizem os acidentes e há custos diretos. Custos diretos são aqueles custos que nós, assistência médica, medicamentosos, internamentos, enfim, as hortas, as próteses, mas existem os custos indiretos. Imagem da empresa, não é? A reposição do material, tudo isso posto em números, a empresa rapidamente vai perceber que não precisa ter mais um centro de custos chamado acidentes de trabalho. Portanto, prevenir tem a ver com segurança, tem a ver com produtividade, tem a ver com imagem da empresa. Vamos lá, 30 pessoas que morreram em 2024, vamos colocar isto em números. Eu não conheço a idade destas pessoas que morreram, mas vamos supor que um dos sinistrados que hoje é falecido tivesse, sei lá, 20 anos de idade, ou 25 anos de idade, 30 anos, e fosse um engenheiro. O cálculo, se nós considerarmos a esperança de vida, este indivíduo com 25 anos, 30 anos, iria trabalhar até aos 60 anos. Vamos fazer a conta, 30, quantos dias perdidos esse cidadão, não é? Multiplicamos isto pelo salário, pelos subsídios, por tudo aquilo que envolve. Os acidentes de trabalho são muito caros. Quando não fecham as empresas por causa do custo. E esta parte da indústria petrolífera, isto é feito
um acidente que acontece no offshore, e eu tenho a experiência do offshore, um acidente, um arranhão, um entorse, uma fratura que acontece do ambiente offshore, o trabalho que isso dá E o custo que tem no e o desembarque, custo que a tem operação de isto, os desembarque. medivacs. Nós tivemos agora ali no evento, no fórum da Cligeste. Posso falar Cligeste? No fórum da Cligeste, e tivemos um colega que falou sobre este assunto. Sim. Então, é um valor tão alto que diz-se hoje, a literatura diz que, tirando a folha de salário, o custo com a folha de salário, com os salários, existem duas coisas que oneram as empresas: assistência médica e custos sobre esses eventos inesperados, casos inesperados, que é preciso substituir máquinas, substituir pessoas, pagar indemnizações. No nosso país parece que isso não é muito relevante. Eu não sei as quantas é que andam as Mas indemnizações. vamos caminhando para Mas lá. com certeza vamos caminhar. para lá. Então, é sensibilizando as lideranças, só que as lideranças gostam muito de demonstrações financeiras. Por isso é que eu gosto de dizer aos médicos, aos engenheiros, aos técnicos de higiene e segurança: façam bem o vosso trabalho. Ao longo do tempo, demonstrem que os custos com os acidentes de trabalho estão a diminuir, os custos com a insegurança no local de trabalho estão a diminuir. Pagam menos seguro, porque a seguradora, quanto mais sinistros, obviamente o prémio vai sendo cada vez mais caro, não é? E isto tudo, contabilizado ao longo do tempo, criem uma tendência positiva em termos de gastos financeiros. É assim que algumas empresas percebem isto e dizem assim: vale a pena prevenir. Sim. Só que isto funciona se essa prevenção estiver a ser bem feita. Né? Porque o que acontece, e é a questão que alguns empregadores colocam, é dizer: pá, nós gastamos muito dinheiro com equipamentos de proteção, com formação, mas acidentes continuam a acontecer. Portanto, é preciso criar aqui um ambiente positivo ao longo do tempo, com uma tendência, né, decrescente em termos de números, que é para convencer também as lideranças a, de facto, investirem na segurança. E este tema é fundamental porque, de facto, os custos com acidentes, e a gente vai analisando um conjunto de acidentes, e um dos mais críticos que na minha carreira tive a oportunidade foi numa empresa que prestava consultoria, que ganharam um determinado concurso e tinham um valor a ganhar por aquele concurso, né, que era o valor do contrato, mas a determinada altura tiveram um sinistro, e o custo com o sinistro foi 5 vezes superior ao valor do contrato. Por uma coisa simples. Não, os acidentes acontecem sempre por coisas simples. Precisava de uma coisa simples. E, portanto, teve-se que se cumprir com o contrato até o fim. Teve que se substituir, porque entanto o colaborador faleceu, teve que se substituir o colaborador, arcar com um conjunto de despesas, e não foi viável. Portanto, a empresa teve que depois fechar as portas. Ou seja, o investimento seria 5%, e fizemos depois esta análise, o investimento seria 5%, o investimento da segurança, 5% do valor do contrato, e o prejuízo foram 5 vezes superior ao valor do contrato. Eu digo, os líderes ou os gestores, se tivessem noção que não é, o custo não é tão elevado ou tão caro. Custa mais não ter. E não conseguem, é o que eu digo, são gestores de números, mas não conseguem fazer esse cálculo de ver que realmente, 1000 vezes, estar a investir nesta prevenção, em garantir um ambiente de trabalho seguro, mais seguro, do que estar a custear esses e este acidentes. Este trabalhador que a Carla fez referência, também já passamos por algumas situações dessas, de um colaborador numa das empresas que prestava consultoria, que teve um acidente rodoviário, não é? E não sei qual foi o entendimento entre a empresa, o tomador de seguro e a seguradora,
Depois de alguns anos era uma determinada seguradora, depois de alguns anos rompeu-se o vínculo contratual entre essas e foi depois outra seguradora que não assumiu e, portanto, este encargo ficou com a empresa e o colaborador. Uma situação que tinha que todos os anos ir para fora do país, tinha um conjunto de despesas médicas todos os anos e, portanto, a pergunta no fim do dia é: será que compensa? Hoje temos um conjunto de mecanismos que a área de segurança foi desenvolvendo ao longo de todos estes anos que podem ser implementados e atacar estes 5 tipos de perigos em qualquer organização, mas por uma situação efetivamente não compensa. Mas a pergunta que alguém que nos esteja a assistir talvez faça é: mas e eu cumprindo com tudo isso, tenho garantias que não vai acontecer? É claro que não, porque o risco não é zero. Sim. Mas depois há um conjunto de mecanismos que nós podemos apelar. Eu posso implementar, como fizemos referência, um conjunto de mecanismos de segurança, mas o colaborador decidir não cumprir. Mas eu aí posso me defender. O acidente pode ser descaracterizado. Eu posso, efetivamente, provar que, enquanto entidade empregadora, fiz, efetivamente, a minha parte, é melhor. Por outro lado, quem cumpre com os procedimentos e tem um determinado acidente de trabalho ou tem uma determinada situação inesperada, o impacto pode não ser aquele. Os acidentes de trajeto. Dar um exemplo. Uma empresa que tenha uma frota de viaturas e que implementou medidas de segurança rodoviária, portanto, o uso do cinto de segurança obrigatório, não falar enquanto conduz, não conduzir sob efeito de álcool, respeitar os limites de velocidade, não significa que não vão acontecer acidentes. Podem acontecer, mas o impacto pode ser menor. Ou seja, as consequências a nível de ferimentos e de mortes pode ser menor. Há uma empresa que nós avaliamos muito, que tem uma taxa de sinistralidade rodoviária ainda elevada, mas uma taxa de mortos e feridos nula, por conta destas medidas de segurança rodoviária. Portanto, ao acontecer um acidente, e estamos todos sujeitos, ao acontecer um acidente, se eu não estiver sob influência de álcool ou droga, se eu estiver a usar o cinto de segurança, estiver dentro dos limites de velocidade, é diferente se eu não tiver isso. E, portanto, é aí que as empresas devem olhar e devem perceber que o investimento na segurança ainda compensa. Compensa, sim. Agora já que estamos aqui a chegar na reta final, vou dar aqui... Já? Tão cedo? Estamos a começar. Vou dar aqui a cada um minutinho de fama para fazer aqui uma consideraçãozinha assim daquilo que nós falamos ou daquilo que querem deixar de conselho, né, para quem nos está aqui a assistir. Carla. A saúde do colaborador é muito importante, não é? Temos que começar a olhar com olhos de ver para essas questões. Existe uma iniciativa do Estado em volta dessa situação da saúde dos colaboradores. Então, nós, jovens formados na medicina de trabalho, técnicos de higiene e segurança, temos que apoiar essas iniciativas de formas a que a situação da saúde do colaborador angolano esteja protegida e evitarmos situações catastróficas como temos tido, porque quando acontece um sinistro, são vidas que se perdem, são famílias que ficam desestruturadas. É o país que perde um quadro que podia servir de uma melhor forma ao país e que perde a vida por conta de um sinistro. Então, vamos apostar na segurança dos nossos colaboradores de formas a que chegamos ao ponto não de mitigar, pelo menos não chegar não vamos conseguir o acidente zero, mas pronto, e depois disso cumprir a parte final, que é o seguro, que o Telmo acabou de dar um exemplo de alguém que está desprotegido porque nem a empresa consegue cumprir, porque os acidentes de trabalho são mesmo custosos. E as empresas não conseguem dar conta da demanda. É muito importante termos o seguro, porque tendo em conta a estrutura que é feito o seguro, né, que é mutualista, consegue sim dar resposta a várias situações que o colaborador precisa, porque o seguro vem aqui proteger
a integridade do colaborador em caso de todas aquelas medidas que devem ser cumpridas falharem. E depois aqui um tema que nós não falamos aqui e que eu acho que é de muita importância, que nossas estatísticas não estão muito bonitas. Embora também temos aqui um trabalho grande que não temos estatísticas também tão reais. Isto não é aqui criar polêmica, mas que as coisas têm que ser faladas também. Então, há aqui também um trabalho grande que tem que ser feito, que precisamos mesmo de ter estatísticas. E o que temos não é nada bonito e temos mesmo que trabalhar no sentido de reduzir essa taxa, né? Bem, o meu minuto de fama é um apelo para os trabalhadores. O Estado tem estado, na verdade, a apertar e a responsabilidade com as empresas, um conjunto de requisitos, mas muitos acidentes de trabalho acontecem também porque os trabalhadores facilitam. Ou facilitam ou por alguma ignorância, não é? Portanto, todos nós, enquanto trabalhadores, e está plasmado na nossa Constituição, temos direitos e temos deveres. Não é? É muito interessante, bastante polémico, mas é verdade, todos nós temos direitos. E o artigo 76, número 2 da nossa Constituição diz que temos direito a férias, trabalhadores temos direito a férias, temos direito a descanso, temos direito a formação profissional, temos direito a justa remuneração. Carla, tem justa remuneração? Temos direito a justa remuneração. Não abra capítulos. E temos direito à proteção e à segurança no local do trabalho. O que acontece é que, na ânsia de não perder um desafio profissional, uma oportunidade de emprego, nós trabalhadores também facilitamos. Não cumprimos com as regras, fazemos o trabalho que devia ser feito em 2 horas, queremos fazer em menos tempo. Queremos agradar, não exigimos os nossos direitos, queremos agradar a nossa entidade patronal, queremos facilitar e facilitando podemos estar a prejudicar efetivamente a nossa vida. Portanto, vamos conhecer os nossos direitos, naturalmente vamos cumprir com os nossos deveres, mas é importante e a lei estabelece que eu devo ter condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis para exercer condignamente as minhas funções, por um lado, por outro lado, para ajudar na prevenção dos acidentes de trabalho. Porque se acontecer alguma coisa, a entidade empregadora até pode se responsabilizar, o seguro pode se responsabilizar, mas se eu tiver eventualmente incapacidade parcial ou permanente, eu sofrerei as consequências. Este colaborador tem uma pensão vitalícia, mas quando ele sente dor, a pensão não compensa esta dor. Quando ele tem alguma dificuldade de locomoção, quando tem, enfim, e coisas simples que nós podemos fazer com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa visão, com os nossos sentidos, e que nós só damos valor muitas vezes quando acontece alguma situação que prejudica ou compromete isso e que, se apostamos em segurança no trabalho, podemos ver isso protegido. Não deixemos, enquanto trabalhadores, não deixem esta responsabilidade inteiramente nas mãos da entidade empregadora. Portanto, nós devemos conhecer os nossos direitos e os nossos deveres, devemos exigi-los fundamentalmente quando a nossa saúde e a nossa segurança está em questão. E temos aqui o nosso livro. Eu, das muitas coisas que faço e que hoje também tenho prazer, não sei quando é que terei a felicidade de ser desempregado também e poder fazer aquilo que gosto de forma livre. Mas, Solange, há 2 coisas que eu faço e que me dão um imenso gozo, que é lecionar e escrever, não é? Já agora sou docente de um curso de pós-graduação em segurança no trabalho, que está a acontecer agora na Academia BAE, pela Interleisure Business School, e gosto de escrever. E escrevi este livro, Segurança Doméstica e Infantil. É um capítulo da segurança, não é segurança no trabalho, é segurança doméstica, porque nos vários segmentos da segurança, infelizmente, o ambiente doméstico acaba provocando também inúmeros acidentes. Sim. E olhei para isso com uma preocupação redobrada, porque muitas vezes são as nossas crianças que estão na linha da frente, desprotegidas, com menos idade,
com menos preparação física, mental e psicológica. Há hoje várias crianças que têm a sua vida comprometida porque foram atacadas por um animal, por um cão, porque o pai decidiu ter um pitbull em casa e não cumpriu com as medidas de segurança, porque o pai decidiu ter uma piscina em casa, porque o pai decidiu pôr umas escadas, pôr a casa toda envidraçada, que não é mau, mas que não foram tomadas as medidas de segurança. Eu adoro plantas, por exemplo, mas temos que ter cuidado com as nossas plantas. Há plantas venenosas que podem ser catastróficas para as nossas crianças. Há lares que foram desfeitos porque, entretanto, acidentalmente um cônjuge causou um acidente mortal a um dos filhos e que o outro cônjuge, portanto, não consegue manter a relação. Fui visitar na altura o hospital Neves Bendim, o hospital dos queimados. O número de crianças é uma coisa impressionante, porque a mãe deixou a panela no fogo, porque ligou o gerador dentro de casa, porque a vela... Ou seja, e o livro retrata aqui um conjunto de cenários e está escrito numa forma de compartimentação da casa, cuidados que devemos ter na sala, no quarto, na cozinha, no quintal, enfim, e ajuda no fim do dia a prevenir os acidentes domésticos que podem comprometer a vida das nossas crianças. Está ligado também a um impacto no trabalho, porque Claro, os pais, por exemplo, verdade. também se pode contribuir com o aumento da taxa do absenteísmo. E já agora no trabalho. Então, fazer aqui também é verdade. Por último, não é à toa que eu trouxe e permiti. não, e mesmo Porque para está terminar, ligado, e né? mesmo para terminar, não apenas fazer avaliação de risco deve ser feita também em contexto doméstico. Portanto, cada um de nós deve fazer avaliação de risco da sua casa e implementar as medidas de controle. E uma dessas medidas de controle é efetivamente o seguro. Fazendo publicidade agora do seguro, não é cultura nossa, temos o seguro doméstico, não é cultura nossa, mas é fundamental, é importante nós de facto, primeiro cumprirmos com as medidas de segurança para a prevenção dos acidentes, mas também temos o seguro, caso os acidentes efetivamente aconteçam, nós podemos. Muito obrigado. Bom, o meu minuto, eu não sei se vou conseguir em um minuto. Na verdade, quero reiterar esta questão que o Telmo e a Carla já falaram aqui, da responsabilidade partilhada da prevenção dos acidentes, trabalhador, empregador, seguradora e todas as pessoas envolvidas. O livro do Telmo eu recomendo, por acaso fui um dos primeiros que adquiriu o livro, é de fácil leitura e além dos acidentes domésticos, hoje, com a questão do teletrabalho, faz mais sentido ainda, porque o grande desafio hoje para médicos de trabalho e engenheiros de segurança é, de facto, o teletrabalho. O cidadão está em casa a trabalhar e aquelas pessoas que já entram, o contrato já é como teletrabalhador. Portanto, ter a casa arrumada nesses compartimentos todos que o Telmo falou é importante, até porque há um desafio muito grande da avaliação de risco do teletrabalhador. Então, eu recomendo esse livro, é de fácil leitura, tem pouco mais de 60 páginas e com ilustrações e faz todo sentido. Agora conta-me um minuto. Não, só fazer aqui um reforço, não descontando no teu tempo. Eu normalmente, né, na instituição que eu trabalho, nós damos uma formação a quem entra de indução de higiene e segurança. E quando falo da parte dos riscos, eu digo sempre aos formandos, levem a experiência daqui do que estão a aprender o que é que são riscos, como identificá-los, mas levem também para a vossa vida pessoal, em casa também, com os familiares, para identificar, que é muito importante mesmo, nós sabermos identificar. Então... Mas tens de fazer uma coisa, Solange, que... Incentivar a compra do livro. Não, mais do que incentivar, eu ano passado tive uma experiência fantástica, mas mais do que a experiência de poder estar e autografar o livro, foi perceber a estratégia e a iniciativa da empresa. A empresa comprou um livro para cada um dos trabalhadores, enviou uma lista do nome do trabalhador e dos filhos, e eu autografei o nome do trabalhador e os filhos com uma mensagem poderosa de segurança no trabalho.
E a empresa definiu como estratégia porque, efetivamente, se o filho do trabalhador estiver doente, ele na segunda-feira não vai trabalhar. Se tiver um acidente de trabalho, Sim, ele não sei que vai. isso está E, relacionado portanto, também com- mais do que falares sim, do livro, sim. Solange, compra já uns 1000 livros para todos os trabalhadores. Não, Eu tenho todo o não gosto. não fazendo também aqui publicidade, mas eu, por exemplo, também tenho um livro e que a instituição, por acaso, nós temos uma biblioteca interna e Compra o para patrão, todos os trabalhadores, o patrão Solange. fez questão de Carla, comprar compra para alguns todos os livros. trabalhadores. Não, vamos Comprar por alguns acaso é livros, está interessante. disponível na Até para na incentivar biblioteca. o Exatamente, é seguro verdade. do O acidente seguro doméstico, é verdade, é então, verdade, é começar verdade, a dar a é conhecer verdade. as pessoas sobre isso. Realmente. Sim, senhora. Captei. Olha, Estamos a roubar o minuto do- Solange, foi muito bom falar de acidentes de trabalho, mas eu trabalho nisto todos os dias. Eu, antes de vir para aqui, eu disse que estava a fazer um trabalho de campo. O que me preocupa são as doenças profissionais. Nós temos estatísticas sobre acidentes de trabalho, a tipologia. Já estamos, apesar de as estatísticas não serem reais, muito longe disso. Mas estou preocupado com as doenças profissionais. Já somos E dois. abra aí um podcast para Sim. falarmos sobre isso. Tá programado. Porque está a ser dramático. Eu faço nexo de causalidade para destrocar em miúdos. É, de facto, produzir um relatório através de uma peritagem, produzir um relatório, quer para as seguradoras, para as empresas e para toda a gente que solicita, para caracterizar as doenças profissionais. E o que eu constato é que eu não sei se há mais doenças profissionais do que acidentes de Eu trabalho. também já começo a ter essa dúvida. Eu fico preocupado porque os volumes aumentam. Todas as semanas há várias solicitações, não só de seguradoras, como de empresas, para caracterizar doenças. Não se esqueçam que dos acidentes de trabalho depois resultam doenças. Este sinistrado da seguradora que a Carla falou, se formos a contabilizar a quantidade de problemas que ele vai tendo ao longo do tempo, todas derivadas do acidente de trabalho, de um acidente de trabalho podemos caracterizar várias doenças correlatas, ou seja, que tornam-se doenças profissionais. Estou muito preocupado porque não temos números, não temos. Eu, no final do ano passado, fui assistir a 3 congressos de propósito. Selecionei estes congressos para junto, porque não temos muito poder financeiro para ir sair e voltar. E Principalmente como desempregado, né? Pois é, como desempregado. Fui a 3 congressos, daí que resultou inclusive aquele tema que nós falamos sobre o retorno É o trabalho adaptado. do trabalho adaptado. Foi uma experiência que, enfim, eu bebi no final do ano passado. E hoje as doenças profissionais, parece que as pessoas não olham para elas. É muito curioso que eu vou, por exemplo, as empresas, vamos falar de surdez profissional. As pessoas confundem surdez profissional. Não, eu estou surdo, é da velhice mesmo. Olha, eu acho que o meu pai já teve isto e tal. Quando vamos fazer um nexo causal, chegamos à conclusão que é exposição a ruído no pós-trabalho, porque as nossas empresas não olham para o ruído relacionado com o trabalho. Olham para este problema oferecendo protetor auditivo. Não funciona assim. No protetor auditivo não protege o trabalhador que simplesmente lhe entrega o protetor auditivo. Existe um conjunto de ações técnicas a nível da engenharia de segurança que precisam ser postas, implementadas no local de trabalho para proteger. Estou preocupado com as lombalgias resultantes de hérnias discais, as lombalgias mecânicas comuns. Portanto, a ergonomia nos postos de trabalho não está a ser acautelada e não temos registros sobre isso. Estou preocupado com problemas de saúde mental nos locais de trabalho.
Agora, no CID-11, temos o burnout como doença tipicamente profissional. E nós precisamos de levantar. Lá fora já é um assunto que se vai falando há muitos anos. O risco psicossocial, os burnouts, os assédios. Agora, com esta questão do teletrabalho, isto aqui está a ser multiplicado por vários Sempre números. estamos a precisar de olhar mesmo para a saúde mental de forma mesmo séria. E os outros países já vêm a falar isso há muito tempo. E agravada a nossa situação, que nós temos muitos problemas sociais. Os nossos problemas sociais, o trabalhador não é um indivíduo que tem um chip que diz assim, agora é Rui Capo trabalhador e agora é Rui Capo esposo, agora é Rui Capo pai. Não existe isso. Nós somos um ser, corpo, espírito, alma, enfim, temos que cuidar destes riscos, destes fatores de risco, ou os perigos que o Telmo falou. A mim preocupa-me essa questão das doenças. Não, Parabéns. Depois ele vai dar o IBAN. Terminando, eu gostava que as pessoas que nos assistem, sobretudo empregadores, os órgãos públicos, aqui chama a atenção a nossa Inspeção Geral de Trabalho, para começarmos a pôr isso em números. As doenças, as empresas estão obrigadas a comunicar à Inspeção Geral de Trabalho. Então, aqui o desafio para as seguradoras: comuniquem as vossas doenças profissionais à IGT, para começarmos a criar um banco de dados e começarmos a analisar isto com olhos de ver. Eu estou a produzir um trabalho, uma mini estatística, para mostrar que a relevância das doenças profissionais não fica em nada a ver com os acidentes. dos acidentes de trabalho. Não, e às vezes é pior, porque as doenças profissionais é aquele quarto, ou seja, os acidentes é aquele quarto que a gente entra e algumas vezes sai, consegue sair. As doenças profissionais dificilmente conseguem sair. Pensem no indivíduo deprimido, o quanto isso custa para a empresa, e a depressão, a tensão profunda, as pessoas suicidam-se. Então, sempre que eu vou lá fora, e temos alguns grupos, Brasil, Portugal, Espanha, apresentamos às vezes os nossos trabalhos e dizem sempre, gozando connosco, Angola é um único país do mundo que não tem doenças profissionais. Mas isto dito com alguma graça, porque nós não temos números. Eu tenho um ponto de vista é algo que todos os dias que eu saio para fazer peritagem, para fazer nexo causal, que faço um relatório, que mando o relatório, preocupa-me esta questão. Então, eu gostava muito. Vamos falar disso num tema. Por acaso tem o tema e estás lá incluído. Estás incluído. Eu já disse que não é só hoje. Só para fazer aqui um reforço, para só Carla, fazer aqui um reforço, embora não é o foco aqui hoje, mas falou das lombalgias, e que eu digo sempre, médicos de trabalho têm que começar a ter mesmo também atenção às lombalgias nas consultas, e valorizar quando o trabalhador tem uma queixa de lombalgia, tem queixa de dorsalgia, muito importante. E nós estamos habituados que o médico de trabalho vê trabalhadores supostamente saudáveis, né? Já tive em consulta, e de dar atenção a um trabalhador que aparentemente estava bem, mas dizer, olha, doutora, eu estou há mais de um mês que a coluna não para, estou com lombalgia, estou com dorsalgia. E ao fazer, eu disse, não, vamos lá pedir aqui, acrescentar aqui os exames. E ao pedir exame, um raio-x da coluna, quando olhamos, essa imagem aqui não está lá muito bonita. Pedimos a avaliação da imagiologia e da ortopedia, exames, mais exames, era um mal de pote. Estava ali com uma TB. Pois é. Óssea, aí, quer dizer, e um trabalhador que está aparentemente que não está sentindo nada, só esta lombalgia. Então, há que também darmos essa atenção mesmo. O tema das doenças profissionais deve ser bem discutido. Também queres fazer parte desse dia de coisa? Sim, porque eu tenho uma visão, assim, eu acho, e aqui para provocar, que devia ser responsabilidade da Segurança Social.
assim como é nos outros países. Eu depois explico porquê. Porque nós temos, às vezes, pessoas que hoje estão com essa seguradora, amanhã estão com essa, estão com aquela. A quem cabe depois a responsabilidade da segurança da doença profissional. Depois eu explico para quem Yeah. cabe. Não, eu já fiz essa E pergunta como mesmo fazer em isto? Portugal. Eu também tenho um sobre caso isso. assim Eu sei que e não tenho é... a resposta. Não, eu sei, doutor, mas eu acho porque a gente paga, e como nos outros países, para que é que serve o A nosso segurança IRT? Sim, aquilo que Eu nós pago pagamos. o imposto de rendimento ao trabalho porque eu estou a trabalhar e eu pago ao Estado. No caso é mais o E não é- imposto. e não é a leve. segurança- E não é a leve. segurança Não é Eu leve. quando vejo a minha folha de RT, eu Dá choro. vontade de chorar, é verdade. Eu choro. E então, qual é Claro, a porque tu benesse ganhas que eu bem, tenho? disseste que estás bem servida. Como é que não vais chorar? Quanto mais se ganha, mais se tira. Ela falou que está bem servida. Mas olha, Eu Carla, atendi a provocação vamos do fazer o Dr. seguinte. Vamos fazer o Nós seguinte. precisamos de ver isso, até porque eu até fiz de propósito por causa do... Eu fui a um congresso em Portugal ano passado e estava a discutir a nova legislação com relação a indenizações para os futebolistas, porque eles têm uma legislação diferente, porque como eles têm salários avultados, então o processamento das indenizações não é em função que eles ganham, porque por regra, quando tu tens um sinistro, é calculada a percentagem com base no salário base que tu tens. Mas para os futebolistas é diferente, eles recebem 6 salários base, a depender se têm acima dos 35 anos, enfim, tem uns cálculos já bem feitos. E quem faz isso é a Segurança Social. E eu fiz a questão, normalmente os futebolistas, ora estão em Espanha, ora vão passando, e há doenças que se desenvolvem durante um período, Claro. que não é em 1 ano, não é em 2. São características de pessoas que praticam uma atividade Muita desportiva deficiência. durante um período de tempo. A quem cabe essa responsabilidade? Os espíritos lá disseram, não sabemos responder isso, porque isso nem é connosco. E eu depois fiquei a pensar, realmente faz todo sentido ficar com a segurança social. Bom, isto aí Pronto, dos porque futebolistas. independentemente de onde eu esteja, Mas também é importante nós fazermos o histórico de vigilância de saúde, que é uma provocação minha, porque quando se detecta a doença profissional, eu já estou na 4ª empresa, às vezes desenvolvi na Sim, primeira. sim, Sim, na Na primeira, primeira, na segunda. segunda, mas às portanto, vezes isso não é aquelas visto. coisas que tu E inicialmente depois fazer não o nexo de consegues, causalidade Sim, sim. culpas também. atrozes, tu não... Mas vai nisso demorar algum tempo a é necessário desenvolver. fazer uma coisa que se chama atribuição. Sim. O apportionment na língua anglo-saxónica. Mas isto é um tema, há muitas coisas para discutir nas doenças, muito mais do que os acidentes de trabalho, porque é problemático. Portanto, as pessoas adoecem, as pessoas que não trabalham, trabalhando ou não trabalhando, adoecem. As mulheres trabalham o trabalho doméstico, enfim. Agora, fazer a caracterização desta doença e tipificá-la como uma doença profissional de responsabilidade do empregador não é fácil. É uma coisa extremamente difícil, juntando, por exemplo, a questão dos futebolistas e de outras profissões especiais. É preciso fazer um seguro especial. Portanto, os futebolistas têm um seguro que não é um seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais comuns, porque, sobretudo de alta competição, é um seguro especial. Existem aqui várias coisas que nós vamos discutir no dia que tu programares esse tema, mas é necessário começar a discutir isso, porque é muito grande o número de doenças relacionadas com o trabalho. É sim. Olha, vou agradecer a cada um de vocês. Rui, gratidão. Carla, gratidão. Telmo. É um prazer. E como eu disse, que seja o primeiro de muitos. O facto de estarem aqui hoje não significa que não vão estar em outros. Vão ser sempre bem-vindos. E agradeço. E também para vocês que estão a assistir, dizer que prevenção é o melhor tratamento, investir sempre em prevenção. Eu dou sempre o exemplo, às vezes, das crianças, e eu também dou exemplo dos acidentes de trabalho ou da prevenção, que é
é como termos uma cafeteira de leite no fogo, em que se a pessoa está ali a olhar atenta, não acontece nada, mas se dá ali uns milésimos de segundos, olha para o lado, aquilo já ferveu e já caiu. Então, é o exemplo que eu sempre dou. Então, temos que estar sempre mesmo atentos. E, claro, deixar aqui que cada vez mais não podemos desistir, nós, enquanto profissionais, independentemente dos desafios que nós temos, não podemos deixar de fazer bem aquilo que nos compete. Fiquei com alguns conselhos aqui do Rui que vou acatar. E, então, e até a próxima, até o próximo episódio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.